gente! Eu sou a professora Ana Virgínia, do Departamento de Letras da UFRN. Este é o quadro Conselhos que você não me pediu. Neste primeiro vídeo, irei falar sobre o planejamento de um seminário. Porque o seminário ele não começa no momento que você vai lá apresentar, né? Tem que planejar, e não é planejar um dia antes também. O que é um seminário? Um seminário é um blá 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 que eu vou lá substituir o professor porque o professor está com preguiça de dar aula? Não, o seminário não é isso. O seminário é uma exposição oral seguida de uma discussão, pelo menos é assim que tem que ser, e foi desde a sua origem. Ele serve para quê? Para apresentar informações, para trazer reflexões, para gerar alguns conhecimentos e gerar discussões. E não apenas ter o blá blá blá, bate palma, todo mundo senta, alguns dormem e vão embora depois. Não, não é para isso. O aluno, então, quando vai apresentar o seminário, o aluno, o grupo de alunos, tem que ter consciência que ele está ali com uma responsabilidade. Esse aluno está assumindo a posição de especialista. Alguém que leu e se aprofundou mais naquele assunto em relação aos demais. O seminário ele tem 3 etapas: o planejamento, a execução e a avaliação. Por que planejar? Ah, mas eu falo tão bem em público, eu vou chegar lá e vou arrasar. Olha, não te garante assim não, tá? É um texto oral relativamente longo, mesmo que sejam apenas 20 minutos, que você tem um grande desafio, prender a atenção do seu público, que muitas vezes nem está interessado, não é? Então eu vou dar agora 10 dicas, assim, na lata, para esse planejamento seminário. Dica número 1, selecionar textos relevantes. Não selecionem apenas um texto. Ah, mas o professor já indicou um texto. Nada impede que vocês busquem outros textos para aprofundar o conteúdo e assim atender à finalidade do seminário. Então busquem textos que sejam relevantes para enriquecer o conhecimento de vocês e para enriquecer o próprio seminário. Dica número 2, esses textos selecionados devem ser lidos e discutidos por todo o grupo. Opa, mas não é minha parte. Olha, gente, essa questão de parte sabe onde você tem? Na herança, se você tiver herança. Os textos devem ser lidos e discutidos para que todos conheçam, saibam do assunto. E aí a dica número 3 é sobre essa organização em partes. Vejam que eu estou falando de organização em partes e não divisão em partes. Então, todos devem conhecer todo o conteúdo, mas por uma questão didática, por uma questão de organização, pode-se dividir esse conteúdo e, para tornar o seminário mais dinâmico, essas partes podem ser alternadas. Se são 4 alunos, podem cada um falar 2 vezes, por exemplo, porque isso torna a apresentação mais dinâmica. Dica número 4 é sobre os slides. Os slides é interessante que eles sejam produzidos em conjunto, no que diz respeito ao seu conteúdo. Ah, mas a gente sempre deixa uma pessoa produzir porque fulano produz melhor. Olha, o fulano que tem alguma certa habilidade com o programa de produção de slides, ele pode ficar responsável pela configuração, pelo layout, mas o conteúdo, gente, ele faz parte do seminário. Então, se ele faz parte, para evitar que aqueles que não produziram os slides se percam na hora da apresentação, fique assim, que agora tem mais um? Passou? Para evitar isso, é importante que todos produzam conteúdo e que mesmo que alguém faça esse layout, fique responsável por essa configuração toda do slide, que todos tenham acesso à versão final. Dica número 5, ainda sobre os slides. Os slides devem ser simples, deve ser, eu sempre digo, clean, sem muitas cores, sem aquelas transições, sobe, desce, direita, esquerda, gira. Gente, isso dá enxaqueca. Para quem tem labirintite deve ser horrível, né? Cansa, tá? Então os slides não precisa ser como um documento de texto, mas também não precisa ser cheio de cores e de floreios. Dica número 6. Você tem um tempo para apresentar o seminário. Eu tenho um tempo para esse vídeo e você tem um tempo também para apresentar o seminário. Vocês, se for grupo, tem um tempo. Então, tentem adequar essa apresentação ao planejar ao tempo.
E para isso, faça um cálculo, mais ou menos um slide por minuto. Não é que isso vai ser tão rígido, mas só para ter uma orientação melhor. Dica número 7. Ensaie a apresentação. Olha, você pode até ensaiar em casa na frente do espelho, que tem. Você tem aqueles espelhos grandes em casa. Então, ensaie. É uma forma de gerenciar melhor o tempo. É uma oportunidade também de aprendizagem. Você vai dizer, opa, peraí, isso aqui não está muito bem. Não está muito bem. Vou dizer de outra forma. Dica número 8. Para aqueles que ficam nervosos na hora. Só quando o professor fala o nome seminário, aí tem gente que fica nervoso. E aí, o que é que eu faço? Bem, tem alguns caminhos, né? Mas um planejamento e uma preparação vai te ajudar a compreender o assunto, a dominar o conteúdo e a ficar menos nervoso na hora. Faz o teste. Dica número 9 é sobre o aspecto exterior. Olha, veja que eu não estou aqui de blusa verde, casaco, também Natal, tá gente? Não dá para usar casaco, mas casaco pink. Acho que ia ser ia doer um pouco aí na visão de vocês, né? Então, sobre o aspecto exterior, selecione, planeje assim, uma roupa discreta, nada de roupa muito espalhafatosa, porque o foco tem que ser no conteúdo e não em você. Para aqueles que usam brincos, né? Cuidado para não ser aqueles brincos que fazem barulho, igual um sino de igreja, sabe? Ou anéis, pulseiras muito barulhentas, muito grandes. Então, cuidado com essas falhas especiais, cuidado com esses acessórios. Vejam que nos jornais, por exemplo, os apresentadores, eles tendem a apresentar cores sóbrias, cores discretas de roupa e sem muitos acessórios. E até a última dica. Antes da última dica, eu vou pedir para você dar um like aí se você gostou, tá? Se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu, ok? Dê um like. 10ª dica, então. Para tornar o seminário mais dinâmico, evitar aqueles cochilos, elaborem questões instigantes para serem feitas durante o seminário e ao final. Não precisa o público responder durante o seminário, mas é para deixar com a pulga atrás da orelha, para deixar o seu público curioso. Então, elabore algumas perguntas e ao final deixe 1, 2 ou 3 perguntas para discussão. Não tenha medo da discussão, não tenha medo dos comentários, das avaliações. Não tenha medo de ser pego. Ninguém vai te pegar na saída, né? Você também não vai pegar ninguém na saída. Já passamos dessa fase, não é? Coloca aí quais são suas dúvidas, quais são suas sugestões, seus comentários, que nós estamos aqui para também falar sobre